Olá, turma. Nós vamos iniciar mais uma aula do curso Liderança Holonômica e esta aula, que é a sexta aula, nós vamos falar um pouco a respeito da própria liderança holonômica, o que é, quais características. E eu desejei começar este vídeo com esta frase fantástica que diz o seguinte: é melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida. Essa frase serve para muitos políticos hoje. Vou te mostrar alguns casos. Se eles seguissem esse conceito, as coisas estariam um pouco melhores. E como você vê assim, a situação que a China colocou o mundo agora? O primeiro ponto importante é o seguinte: o número de mortes, né, dessa suposta epidemia não aumentou em nenhum único caso o número habitual de mortes por gripe no mundo. Nenhum único caso, gente. Então, isso é a mesma coisa que dizer, olha, essa endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar, você precisaria fazer, vamos dizer, o exame de cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Então, isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. A tragédia da Covid-19 segue se alastrando pelo mundo. De acordo com um balanço da AFP, elaborado com base em dados oficiais e atualizado nesta sexta-feira, a pandemia matou mais de 10 mil pessoas até agora. Desse número, a maioria foi na Europa, que tem cerca de 5.150 óbitos. Na Ásia, são mais de 3.400 mortos. Desde o início da epidemia, foram contabilizados mais de 246 mil casos de contágio em 161 países ou territórios, com 1.034 mortes nas últimas 24 horas e o total de 110.568 casos de contaminação contabilizados oficialmente. A Europa é o continente mais afetado pela pandemia. A Itália é o país com mais mortes, cerca de 3.400. Na China, onde a epidemia teve início, o balanço é de mais de 3.200 mortos. O presidente Trump, dos Estados Unidos, está numa linha semelhante à minha. Nos Estados Unidos, democratas e republicanos entraram em acordo para injetar 2 trilhões de dólares para aliviar os efeitos do coronavírus no país. Os partidos, junto com a Casa Branca, estudaram formas de evitar os grandes impactos do coronavírus no país. O valor, que é equivalente a 10 trilhões de reais, irá auxiliar trabalhadores, empresas e o sistema de saúde. Esse pacote de estímulos pode ser o maior e mais amplo da história moderna americana e poderá entrar em vigor nos próximos dias. O projeto precisa ser afinado e detalhado. O Senado e a Casa dos Representantes precisam aprovar a legislação antes de enviar para a sanção do presidente Donald Trump. O presidente Trump, dos Estados Unidos, está numa linha semelhante à minha. O quê? A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Acho que vocês estão se perguntando por que eu coloquei esses fragmentos de vídeos nesta aula. Num dos vídeos, um senhor, estilo tiozão da década de 40, século passado, ex-astrólogo, que se diz filósofo e se acha tão sábio quanto o rei Salomão, falando uma série de bobagens sobre o coronavírus, criando mais uma teoria da conspiração de que essa pandemia não matou ninguém. Fora que o vírus ele é chinês e há uma conspiração russa para um novo socialismo. Essas teorias, por sua vez, são consumidas por políticos brasileiros. Então, esse tiozão é mentor desses políticos, eles consomem a cultura, os ensinamentos, a insanidade desse tiozão, políticos brasileiros, hipócritas, dissimulados, que mentem e enganam o povo, e acham o tiozão um gênio. Seres insanos e egóicos, a tal ponto que, para lacrar uma pergunta, eles lançam na mídia uma resposta absurda. E daí? Lamento. O que eu posso fazer? Eu sou o Messias,
mas não faço milagres. Como que nós colocamos uma pessoa assim, porque eu também votei nele e me arrependo, para chefiar, para governar um país? Então, eu tenho um mentor que ele sempre diz o seguinte, né? Quando a pessoa fala uma asneira desse tipo, né? E com essa arrogância, é porque a pessoa deseja cometer a idiotice, né? Ser um idiota com excelência, né? Ele capricha para ser idiota, né? Porque é um idiota com pedigree, né? Uma das reflexões, uma delas, né? Porque são diversas que essa pandemia nos traz, é de que nós não temos líderes. Você conseguiu perceber, não sei se você percebeu, mas os líderes de grande parte dos países em desenvolvimento e mesmo países desenvolvidos, eles tomaram decisões desastradas nessa situação caótica que nós vivemos. Então nós não temos líderes, nós precisamos gerar novos líderes com capacidades e com habilidades maiores para conduzir e solucionar questões catastróficas. Então nós vamos falar nesse momento, né, algumas características dos líderes holonômicos, que é a nossa proposta aí, né? Um líder holonômico, ele governa o seu ego, o seu cérebro, né? E a sua língua. Ele não permite que o cérebro ele pense compulsivamente. Liga o automático, o cérebro vai pensando e a pessoa vai soltando bobagens assim, sem nenhum tipo de limite. Ele consegue distinguir, o líder holonômico, a realidade da alucinação. Sabe que a parte tem tanta importância quanto o todo. E isso não se trata de apenas uma noção profunda sobre visão sistêmica. A visão sistêmica é um conceito que tem sido estudado há muito tempo pela administração. Então não se trata somente de visão sistêmica, se trata de um upgrade na forma de ver as pessoas, a natureza e as próprias empresas, as organizações. Um aumento de percepção de que o todo e suas partes são importantes. Os pensadores internacionais a respeito desse tema, eles fazem uma das comparações, com um holograma. Então, se você pegar um holograma e cortar, as partes que você cortar do holograma possuem as mesmas características do holograma original. É como se você cortasse uma fotografia e ela se reproduzisse naquele pedaço que foi cortado. Se você cortar de novo, está naquele outro pedaço. Então, o todo é importante, mas as partes também são importantes. Em situações caóticas, o líder holonômico busca soluções que eliminem ou minimizem as perdas de toda a sociedade. Ele não vai simplesmente dizer, e daí? Lamento. Ele é um campeão na relação ganha-ganha, que sempre busca resultado para todas as partes, porque todas as partes são importantes. O líder holonômico é também um expert em conexões. Então, ele entende bem das conexões que podem ser realizadas com as pessoas. Ele é um mestre na comunicação com pessoas por meio de conexões via ciberespaço. E ele mantém, então, o jogo da sustentabilidade com a relação ganha-ganha. Se você quer se tornar um líder real e de sucesso, você precisa se tornar holonômico.